Leitura do livro de Deuteronômio, capítulos 17 ao 20, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Deuteronômio, capítulo 17. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus nenhum novilho ou ovelha em que haja defeito ou deformação, pois é uma abominação para o Senhor teu Deus. Se for encontrado entre vós, dentro de algumas das tuas portas, que o Senhor teu Deus te dá, homem ou mulher que tenha cometido iniquidade aos olhos do Senhor teu Deus, ao transgredir o seu pacto, e tiver ido e servido outros deuses, e os tiver adorado ao sol ou à lua, ou a algum exército do céu, o que não ordenei, e se te for dito, e tiveres ouvido isso, e indagado diligentemente, e eis que é verdade e certo que tal abominação ocorre em Israel, então trarás o homem ou a mulher que cometeu essa iniquidade às tuas portas, esse homem ou essa mulher, e os apedrejará com pedras até que morram. Pela boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas, aquele que merecer a morte será morto, mas pela boca de uma única testemunha ele não será morto. As mãos das testemunhas serão as primeiras sobre ele para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Assim afastarás o mal do vosso meio. Se surgir uma questão demasiadamente difícil para ti em juízo, entre sangue e sangue, entre apelo e apelo, e entre golpe e golpe, sendo questões de controvérsia dentro das tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, e virás aos sacerdotes e levitas e ao juiz que houver nestes dias, e indagarás, e eles te mostrarão a sentença do juízo. E farás conforme a sentença que te mostrarem no lugar que o Senhor escolher, e cuidarás de fazê-lo conforme tudo que eles te informarem, conforme a sentença da lei que eles te ensinarem, e conforme o juízo que eles te disserem, farás. Não te desviarás da sentença que eles te mostrarem para a direita nem para a esquerda. E o homem que agir presunçosamente e não ouvir o sacerdote que se levantar para servir ali diante do Senhor teu Deus, ou ao juiz, esse homem morrerá e afastarás o mal de Israel. E todo o povo ouvirá e temerá, e não mais agirá presunçosamente. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei um rei sobre mim, como todas as nações que estão ao meu redor. Tu colocarás um rei sábio sobre ti, a quem o Senhor teu Deus escolher. Um dentre os teus irmãos será rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti um estrangeiro que não seja teu irmão. Mas ele não multiplicará cavalos para si, nem fará com que o povo retorne ao Egito a fim de multiplicar os cavalos, porque o Senhor vos disse: daqui em diante não mais voltareis por esse caminho. Tampouco multiplicará esposas para si mesmo, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará grandemente para si prata ou ouro. E acontecerá que, quando ele se assentar no trono do seu reino, que ele escreverá para si uma cópia desta lei em um livro, do que está diante dos sacerdotes, os levitas. E ficará com ele, e ele o lerá todos os dias de sua vida, para que possa aprender a temer o Senhor seu Deus e guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los, para que seu coração não se exalte acima dos seus irmãos e para que ele não se desvie do mandamento para a direita ou para a esquerda, a fim de que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos, no meio de Israel. Deuteronômio, capítulo 18. Os sacerdotes, os levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança com Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e da sua herança. Por isso, não terão herança entre seus irmãos.
O Senhor é a sua herança, como disse a eles. E isto será devido aos sacerdotes pelo povo, daqueles que oferecem um sacrifício, seja boi ou ovelha, e darão ao sacerdote o ombro e as duas faces e o bucho. A ele darás também as primícias do teu grão, do teu vinho e do teu azeite, e a primeira tosquia das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus o escolheu dentre todas as tuas tribos para que ministre o nome do Senhor, ele e os seus filhos para sempre. E se um levita vier de alguma das tuas portas, de todo Israel, onde ele peregrinou, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor o escolheu, então ele ministrará no nome do Senhor seu Deus, como fazem todos os seus irmãos, os levitas que ali ficam de pé diante do Senhor. Eles terão porções iguais para comer, além daquilo que resultar da venda do seu patrimônio. Quando chegares à terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações dessas nações. Não se encontrará entre vós ninguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo, ou que use de adivinhação, ou que observe os tempos, ou um agoureiro, ou um feiticeiro, ou um encantador, ou alguém que consulte espíritos de adivinhação, ou um bruxo, ou alguém que consulte os mortos. Porque todas essas coisas são uma abominação ao Senhor, e por causa dessas abominações, o Senhor teu Deus os expulsará de diante de ti. Tu serás perfeito com o Senhor teu Deus. Porque essas nações que possuirás deram ouvidos a observadores de tempos e a adivinhos, mas quanto a ti, o Senhor teu Deus não permite que o faças. O Senhor teu Deus levantará para ti um profeta do teu meio, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme tudo que desejastes do Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: Não ouvirei novamente a voz do Senhor meu Deus, nem verei este grande fogo outra vez, para que não morra. E o Senhor me disse: Eles bem falaram aquilo que disseram. Levantarei para eles um profeta dentre os seus irmãos, como tu, e colocarei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que lhe ordenar. E acontecerá que quem não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Mas o profeta que ousar falar uma palavra em meu nome, que eu não tenha lhe ordenado que fale, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres em teu coração: Como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando um profeta falar em nome do Senhor, se o assunto não se cumprir nem acontecer, este é assunto que o Senhor não falou, mas o profeta falou presunçosamente. Não o temerás. Deuteronômio capítulo 19. Quando o Senhor teu Deus expulsar as nações, cuja terra o Senhor teu Deus te dá, e as sucederes e habitares em suas cidades e em suas casas, separarás 3 cidades para ti no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá para possuí-la. Prepararás um caminho e dividirás os termos da tua terra que o Senhor teu Deus te dá como herança em 3 partes, para que todo homicida possa fugir para lá. E este é o caso do homicida que fugirá para lá, para que viva. Aquele que matar o seu próximo sem intenção, a quem não odiou nos tempos passados. Como quando um homem entrar no bosque com o seu próximo para cortar madeira, e a sua mão desferir um golpe com o machado para cortar a árvore, e a lâmina escapar do cabo e ferir o seu próximo, de modo que morra. Ele fugirá a uma dessas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não persiga o homicida, enquanto seu coração estiver enfurecido, e não o alcance, porque o caminho é longo, e lhe mate. Porque ele não foi culpado da morte, porque não o odiava nos tempos passados.
Por isso te ordeno, dizendo: separarás para ti 3 cidades. E se o Senhor teu Deus aumentar os teus termos, como ele jurou aos seus pais, e te der toda a terra que prometeu dar a seus pais, se guardares todos esses mandamentos para cumprires o que te ordeno neste dia, de amar o Senhor teu Deus e de andar sempre nos seus caminhos, então acrescentarás para ti mais 3 cidades, além dessas 3, para que não se derrame sangue inocente em sua terra, que o Senhor teu Deus te dá como herança, e para que não haja sangue sobre ti. Mas se algum homem odiar o seu próximo e ficar à espreita à sua espera, e se levantar contra ele e o ferir mortalmente de modo que morra, e fugir a uma dessas cidades, então os anciãos da sua cidade o mandarão buscar e o tirarão dali, e o entregarão na mão do vingador de sangue para que morra. O teu olho não se apiedará dele, mas removerás de Israel a culpa do sangue inocente, para que tudo vá bem contigo. Não removerás o marco do teu próximo, que desde tempos antigos colocaram na tua herança, que herdarás na terra que o Senhor teu Deus te dá por possessão. Não se levantará uma única testemunha contra um homem, por sua iniquidade ou por seu pecado em algum pecado que peque. Da boca de 2 testemunhas ou da boca de 3 testemunhas se estabelecerá a questão. Se uma falsa testemunha se levantar contra algum homem para testemunhar contra ele o que é errado, então os 2 homens entre quem houver a controvérsia ficarão de pé perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que existirem naqueles dias. E os juízes indagarão diligentemente, e eis que se a testemunha for uma falsa testemunha e testemunhar falsamente contra seu irmão, então fareis a ele o que ele pensou fazer a seu irmão. Assim tu tirarás o mal do teu meio. E aqueles que permanecerem ouvirão e temerão, e a partir de então não cometerão mais esse mal entre vós. E o teu olho não se apiedará, mas será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio capítulo 20. Quando saíres à batalha contra os teus inimigos e vires cavalos e carruagens e um povo maior que tu, não os temas, porque está contigo o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. E acontecerá que quando te aproximares da batalha, que o sacerdote se chegará e falará ao seu povo e lhe dirás: Ouve, ó Israel, chegais neste dia à batalha contra os vossos inimigos. Não fraquejem os vossos corações, não temais e não tremais, nem vos aterrorizeis por causa deles, porque o Senhor teu Deus é aquele que vai convosco para pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. E os oficiais falarão ao povo dizendo: Que homem existe que edificou uma nova casa e não a consagrou? Que vá e volte à sua casa para que não morra na batalha, e outro homem a consagre. E que homem é aquele que plantou uma vinha e ainda não comeu dela? Que também vá e volte à sua casa para que não morra na batalha, e outro homem a coma. E que homem existe que desposou uma mulher e ainda não a recebeu? Que vá e volte à sua casa para que não morra na batalha, e outro homem a receba. E os oficiais falarão mais ao povo e dirão: Que homem existe que é temeroso e covarde? Que vá e volte à sua casa, para que o coração de seus irmãos não desfaleça como seu próprio coração. E acontecerá que, quando os oficiais tiverem terminado de falar ao povo, que nomearão capitães dos exércitos para liderar o povo. Quando chegares a uma cidade para pelejar contra ela, então proclamar-lhes-ás a paz.
E acontecerá que, se ela te der uma resposta de paz e te abrir as portas, todos os seus habitantes te servirão em trabalhos forçados. E se ela não fizer a paz contigo, mas guerrear contra ti, então a sitiarás, e quando o Senhor teu Deus a tiver entregado em suas mãos, ferirás cada homem dali com o fio da espada. Mas as mulheres e os pequenos, e o gado, e tudo que existe na cidade, e até todos os seus despojos, tomarás para ti, e comerás os despojos dos teus inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, e que não forem das cidades dessas nações, mas das cidades desses povos, que o Senhor teu Deus te der como herança, não deixarás com vida nada que respire, mas as destruirás completamente, e isto é, os heteus e os amorreus, os cananeus e os ferezeus, os heveus e os jebuseus, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que não te ensinem conforme as suas abominações que fizeram aos seus deuses, e para que não pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, guerreando contra ela para tomá-la, não destruirás as suas árvores, forçando nelas um machado, pois delas comerá, e não as derrubará, porque a árvore do campo é a vida do homem para usá-las no cerco. Somente as árvores que souberes que não são árvores de alimentos, destruirás e cortarás. E edificarás baluartes contra a cidade que guerrear contra ti, até que seja conquistada. Esta leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca publicada pela BV Books no Brasil. Completamos mais um dia de leitura programado em nosso plano de leitura bíblica. Seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em 1 ano e, se você desejar, também pode fazer essa leitura conosco. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado todas as vezes que uma nova leitura for postada. E eu aproveito para te pedir para deixar o seu like no vídeo e dessa forma nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Você também pode compartilhar com outras pessoas e incentivá-las a fazer a leitura bíblica diariamente. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.